Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta sexta-feira e hoje um bate-papo super especial com ele, que é uma figurinha mais do que carimbada aqui do Super Notícias. Falo, claro, do economista Lucas Gonçalves, para poder falar de um assunto muito importante e que tem sido muito debatido nos últimos meses, principalmente após, claro, a pandemia de Covid-19. Cartão de crédito, vilão ou mocinho? E é essa pergunta que eu faço para você, Lucas. Primeiramente, boa tarde, seja muito bem-vindo. E já responde essa de cara. Boa tarde, novamente agradecido demais de estar aqui, podendo falar realmente para as pessoas sobre temas às vezes tão relevantes, né? Sim. Trazer essa economia de modo um pouco mais descomplicado. Então, bom, sobre o cartão de crédito, né? Herói ou vilão, né? Mocinho ou bandido, né? O que vai definir isso, na verdade, é a forma como a pessoa utiliza o cartão de crédito. Porque ele por si só, ele é um meio de pagamento, ele é um instrumento. Sim. Então, um mesmo instrumento ele pode ser usado para promover uma guerra ou para gerar paz. Então, da mesma forma, isso funciona com o cartão de crédito, né? Fazendo essa analogia. Então, muitas pessoas colocam nele um status de vilão, mas na verdade a vilania ela está na forma como a pessoa Na lida própria com pessoa. ele. A pessoa muitas vezes extravasa sentimentos ali que ela tem, e aí é natural que um psicólogo poderia até dar continuidade a esse parêntese que eu vou fazer aqui. Mas muitas vezes o cartão ele é utilizado como válvula de escape. Para quê? Ansiedade. Então eu sou muito ansioso, não estou conseguindo lidar ali. Vou desafogar isso aonde? No cartão de crédito. Ele pode ser utilizado também com outras formas, às vezes uma pressão social. Ah, o meu vizinho tem isso, eu também preciso ter. O fulano tem isso, eu também preciso ter. Então, muitas vezes, a gente acaba ali lidando com as nossas frustrações, lidando com os nossos anseios, os nossos desesperos, ainda mais num período de pandemia em que tudo fica mais à flor da pele. E a gente acaba muitas vezes descontando isso nos atos de consumo. E não tem nada mais cômodo do que consumir usando um cartão de crédito. É ultra cômodo. Nem o dinheiro naquele primeiro momento você precisa ter. Claro. Você pode comprar ali com o É um cartão. dinheiro que você não tem, mas você precisa ter daqui a 30 dias. Exatamente, uma expectativa futura ali de tê-lo. Mas até isso torna essa modalidade a mais cômoda de todas. Sim. E aí o grande vilão, se a gente puder colocar um, aí o vilão não seria o cartão em si, mas o vilão das taxas de juros no Brasil, seria sim o crédito rotativo que existe quando você não paga a integralidade da sua fatura. Então, se a gente tiver que nomear alguém aí como vilão dessa história, sim, nunca entre no crédito rotativo. Sim. Da mesma forma, nunca entre num cheque especial. São os dois vilões das taxas de juros existentes no Brasil. Então, existem taxas de juros hoje que são bem menos altas do que essas duas, do que o rotativo do cartão de crédito e do que o cheque especial. Um ponto que você tocou no início da sua explanação, que vai ao encontro do mau uso que boa parte das pessoas, isso é comprovado em várias pesquisas, em vários estudos, principalmente neste cenário pandêmico onde todos nós estamos inseridos. Beleza, tem um mau uso. Eu queria saber qual é a forma correta de se usar. Isso valendo, claro, para pessoa física e até mesmo para pessoa jurídica. Sim, sim. O cartão de crédito, ele quando é analisado de modo frio e cru ali, ele traz algumas vantagens que muitas vezes fazem total sentido o seu uso. Né? Primeiro, em relação à globalização, à tecnologia, tudo que a gente já vive hoje. Então, hoje a gente consegue pagar uma coisa usando o celular, usando um smartwatch, usando o que quer que seja, né? Por aproximação e tudo mais. Então, trouxe facilidade, né? Ainda mais pensando em pandemia, muitas vezes essa facilidade ela é convertida em segurança, porque você não precisa tocar mais numa máquina para digitar, você consegue fazer isso tudo por meio da aproximação, né? Encostando um relógio ou aproximando um celular. Então, tem todo esse lado também. Quais são essas vantagens? Né? O cartão, primeiro, ele faz aquele controle financeiro para você, ou seja, mesmo que você não saia com papel e uma caneta anotando tudo que você gasta, o cartão faz isso. Sim. No extrato dele você tem ali exatamente aonde você gastou, com o que você gastou, qual horário você gastou, tudo que você gastou dentro de um determinado período de tempo. Ele também pode converter ali uma parte de seus pontos em milhagens ou em cashback, né? Tem ali, cada cartão tem a sua modalidade diferente de premiar o uso. Então ele também dá alguns benefícios ali extras que a pessoa pode estar utilizando. Também a pessoa deixa de perder troco, né? Então quando ela vai comprar ali um valor quebrado, no cartão ela passa o valor quebrado. Isso no dinheiro muitas vezes se reverte ali em um troco perdido por uma bala, por alguma outra coisa. Chiclete. Chiclete, é muito comum isso. Então ele tem algumas vantagens ali, mas quando a pessoa ela
tem aqueles dois casos, né? Ela já reconhece, olha, eu não sei usar. E tem gente que é assim, ele já fala, eu não uso porque eu não sei usar. E até desculpa te interromper, Sim. existem vários casos de pessoas que não usam atualmente porque já passaram por situações negativas justamente pelo mau uso do cartão de crédito. É isso mesmo. Qual que pode ser uma solução para tentar utilizar ali e não cair na mesma armadilha que já caiu no passado? Tentar utilizar aquelas modalidades ali em que você coloca um limite. Sim. E programa já esse limite, inclusive com a operadora, com o aplicativo do cartão, e quando bate naquele limite, o cartão já bloqueia, ele já não te deixa mais comprar, a não ser na próxima sessão. Essa pode ser uma solução. Sim. Ou se a pessoa já sabe que ainda assim ela vai ligar para lá, vai burlar o limite e vai parar, realmente, num primeiro momento seria o quê? Interromper o uso, tentar observar o que está por trás desse mau uso, porque, novamente, o financeiro é só a consequência. A causa não está no financeiro. Né? Ninguém se sabota porque quer, né? Então, repito, novamente, vai para uma seara psicológica aqui, mas economia e psicologia, eu sempre falo, andam muito juntas, né? A forma como a gente se comporta financeiramente, na verdade, é só um reflexo daquilo que a gente tem ali dentro da gente, né? A gente se mostra nas atitudes que a gente faz, mas com base naquilo que a gente sente, com base naquilo que a gente passa. Então, a solução número 1 seria essa, exercer um controle. Ou a solução número 2 é interromper de modo definitivo ali o uso, se eu já sei que eu vou, inclusive, burlar o controle, que eu não vou respeitar o controle, cuidar primeiramente ali de mim, fazer essa autorreflexão, cuidar ali da minha pessoa, resolver ali as minhas situações, e uma vez que isso estiver resolvido, sim, eu já posso voltar e utilizar. Por quê? Porque essas vantagens que ele oferece são vantagens que muitas vezes, quando a pessoa sabe utilizar muito bem, a gente também conhece muita gente que utiliza cartão muito bem, que viajou às vezes só com milhagem do cartão, já comprou passagem, já fez isso, já fez aquilo, já pagou hotel. Então, quando a pessoa sabe utilizar e se resguardar, ela consegue ter ali um benefício a longo prazo bem legal. Você tocou num ponto também muito importante, que é sobre como a questão psicológica também está inserida dentro da área financeira da vida de qualquer pessoa. E nós sabemos que no Brasil, e não só no Brasil, mas em todo o mundo, existem várias pessoas que têm um certo tipo de transtorno por compra compulsória, aquelas pessoas que sentem prazer em realizar várias compras. E nós sabemos que muitas dessas pessoas, como você mesmo falou, às vezes tem gente que não usa o cartão de crédito porque eu já usei e já tive situações negativas e eu não quero passar por isso novamente. Para pessoas e existem diversas pessoas que também fazem questão de falar, olha, eu tenho um problema com compra, eu não consigo ficar sem gastar. Para esse tipo de perfil, o cartão de crédito, ele é inadequado, ou seja, ele não é algo que a pessoa pode usar, ou se bem usado, ela pode se adequar dentro do cartão. Vai cair naquela armadilha, né? Muitas vezes, como o cartão, a gente sempre tem que lembrar, normalmente quando a pessoa ela passa por esse tipo de ansiedade ou tem algum tipo de transtorno ou outra situação ali que reflete num consumo ali exagerado e tal, o cartão ele querendo ou não, o modus operandi ali que a pessoa mais vai extravasar vai ser nele. Se tiver um limite alto ali, fatura passou. É ele, porque é muito cômodo você comprar pelo cartão de crédito, né? O dinheiro, às vezes, você precisa ir lá num caixa eletrônico, sacar, pegar, pagar. O cartão não, ele já está ali, já é fácil, a máquina já está ali. Sim. Então, assim, junta a fome com a vontade de comer, né? É muito fácil ali você consumir com o cartão de crédito. Então, e essa questão realmente psicológica é uma questão que impacta em tudo, né? Não é só no consumo no cartão de crédito, muitas vezes é na alimentação, muitas vezes é numa outra situação ali que envolve ansiedade. Então, assim, isso agravou com a pandemia, a gente sabe disso claramente, todos nós estamos sendo testados ali, né? Quem realmente está vivendo essa pandemia está sendo testado continuamente ali, né? Nessa questão realmente do bom senso, nessa questão da reflexão, nessa questão da ansiedade, nessa questão de encontrar logo as pessoas, os amigos, estar junto com todo mundo. Então a gente está sendo testado. Então o que acontece? O cartão sim, o ideal é que num primeiro momento houvesse essa interrupção desse uso, talvez buscassem outras modalidades, porque querendo ou não, vai incorrer aí naqueles erros que já podem ter acontecido no passado. E é muito bom deixar, às vezes, claro isso para as pessoas. Porque às vezes as pessoas nos veem falando, ou vê um profissional da economia falando, e nossa, esse cara nunca deve ter errado na vida economicamente. Isso não existe, isso não existe. Você fala por experiência própria também? Experiência própria, já. Muitas vezes comprei sem precisar, porque eu estava com o cartão. Sim.
né? Comprei sem precisar porque eu estava com o cartão. Então é isso que ele te promove. Sim. Então é um teste mental ali contínuo. Sim. É um teste mental contínuo. Você às vezes vê uma coisa que você deseja, mas você não precisa e nem está na hora de você comprar porque você nem tem orçamento para isso. Sim. Mas aí você está com o cartão, você fala, quer saber? Deixa eu dividir em 12 vezes e comprar esse negócio aqui e realizar o meu sonho. Então, assim, qualquer pessoa pode ou já caiu nesse tipo de armadilha. Né? Os profissionais da economia já caíram nesse tipo de armadilha. Isso é muito comum. A gente sempre tem que encontrar aquele meio termo. Né? Eu também não sou daqueles economistas que defende, faz apologia a pão durice, não é esse o caso. A vida é uma só, então nós temos que realizar os nossos sonhos, né? Os nossos desejos. É para isso que a gente trabalha, né? É para isso que a gente corre atrás, é para tentar realizar isso. O cartão pode ser muitas vezes um facilitador para realizar alguns sonhos. Né? Aquela pessoa está querendo comprar um determinado produto para sua casa e ela não conseguiria comprar à vista, com o cartão ela vai lá e consegue parcelar e comprar. Mas encontrar aquele meio termo, encontrar aquela palavrinha que a gente sempre cai nela, é a mais difícil de todas de ser feita, uma das palavras mais fáceis de se falar, mas muito difícil de ser cumprida, né? O equilíbrio. Sim. Então, chegar nesse equilíbrio ali, ele realmente é muito importante. Mas para as pessoas saberem que todos nós já passamos por isso, todos nós, quando utilizamos o cartão, muitas vezes já fizemos aquela compra desnecessária. Isso não é só uma pessoa que não é da área econômica, até mesmo os da área econômica, sim, todo mundo já passou por esse tipo de situação. Bom, Lucas, primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, por essa oportunidade que você sempre nos dá da gente poder aprender um pouco mais, principalmente sobre a área econômica, sobre a área financeira. Falamos aqui em 3 perguntas, 4, ou consequentemente 3 respostas suas em relação à questão do cartão de crédito, para a gente poder fechar nosso bate-papo, até saindo um pouquinho da temática de hoje. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nessa quarta-feira que o Brasil está decolando outra vez no sentido da retomada da economia. Você, como um economista, gostaria de saber de você, que tem propriedade no assunto, e discorra sobre isso. De fato, está acontecendo uma retomada? O Brasil está voltando ao patamar pré-pandemia? A gente precisa, para fazer essa reflexão, fazer uma pequena segregação aqui, separar. Sim. Porque, querendo ou não, quando a gente pensa na economia, a gente costuma pensar em tudo de uma vez, né? A gente pensa no ambiente público e a gente pensa também na iniciativa privada. A gente precisa fazer uma pequena segregação para entender um pouquinho mais essa fala do Paulo Guedes. Então, sim, quando a gente pensa na iniciativa privada, quando a gente pensa nas empresas, e o Brasil ele é um país cujas maiores empresas são empresas que predominantemente vendem commodities. Sim. O que são commodities? Né? São produtos de origem agrícola ou mineral, negociados no mundo todo e em moeda padrão, que no caso é o dólar. Então, o que está acontecendo com o minério, com o próprio petróleo, agora mais recentemente, né, a própria siderurgia e tudo mais, né, que são ali derivados do próprio minério de ferro e outras commodities. Né? As commodities elas estão vendo um boom, está subindo muito. Então, essa alta dos alimentos que a gente vê, essa alta da parte do minério, que impacta no preço do carro, que impacta no preço de uma televisão, que impacta em tudo, né, que é feito ali com esses minerais. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo no mundo um movimento de boom de commodities. A China, que já voltou a ter sua atividade econômica explorada ao máximo, está comprando tudo que é feito e mais um pouco, pedindo mais um pouco. Verdade. A gente vê nos países mais avançados, com o avanço, né, da vacinação, uma reabertura econômica. Recentemente já teve corrida de Fórmula 1 com 132 mil pessoas assistindo na Hungria, né? A própria Eurocopa. Na Áustria, Eurocopa. Com presença de público. Né? Com presença de público. Então, assim, em alguns lugares onde a retomada econômica já acontece mais fortemente, eles estão demandando por aquilo que, coincidentemente, é o que o Brasil mais tem, que são as commodities. Então, sim, nossas empresas, o lucro das empresas, ele está crescendo muito forte. Então, essa é a primeira condição, essa é a primeira análise. Então, sim, na iniciativa privada, a gente já tem hoje empresas que estão negociadas na Bolsa de Valores por um preço até superior ao da pandemia. Sim. Preços até superiores ao período pré-pandêmico. Mas quando a gente passa agora para a área da gestão pública, ainda existem um pouco mais de dúvidas. O que o mercado financeiro, e aí por estar no mercado financeiro eu posso dizer, né? O que o mercado financeiro espera do Brasil, e ainda existe um ponto de interrogação quanto a isso. A questão do ajuste fiscal. A gente está falando agora do cartão de crédito, né? O cartão de crédito é só um instrumento, mas é isso. Qual que é o deverzinho de casa que todo mundo faz a nível econômico, né? Aquilo que eu ganho tem que ser mais do que aquilo que eu gasto. Para sobrar dinheiro ali todo mês, ou pelo menos empatar e eu não ficar no vermelho. O que acontece no Brasil desde agosto de 2012, para ser mais específico? O Brasil ele gasta mais do que arrecada. Sim. Isso foi muito elevado entre 2012 e 2014, 2015 também, foi onde explodiu.
houve uma tentativa de uma estabilização, mas ainda não foi possível, e o Brasil ele precisa, de modo bem urgente, a fazer um equacionamento dessas contas públicas. Isso não é segredo, Paulo Guedes sabe disso muito melhor do que eu, e tanto é que ele entregou agora recentemente, né, a pauta da reforma tributária, né, tem a reforma administrativa ali que está no radar. O Brasil precisa diminuir essa torneirinha do gasto público aí. O Brasil ele está dando mau exemplo no cartão de crédito. Ele está no SPC. Exatamente, ele está no SPC. E a gente sabe que isso tem que ser feito esse ano. Porque se não for feito esse ano, a gente sabe que ano que vem é muito difícil de ser feito, porque ano que vem é um ano eleitoral. Então a gente vê ali que normalmente deputados, senadores não querem muito se comprometer nesse tipo de ano eleitoral, independente de legenda política. Né? Falando pelo histórico do Brasil mesmo ali, ao longo das últimas décadas, né, que a gente acompanha. Então, sim, a fala dele faz muito sentido na iniciativa privada, que está realmente decolando. As empresas já estão com mais lucro. Boa parte das empresas já estão lucrando mais do que no período pré-pandêmico, já voltando a contratar, né? A taxa de desemprego que chegou num ápice já começa a cair, ainda está no patamar elevado, mas já pelo menos já começa a demonstrar redução, parar de subir, o que é um bom primeiro sinal. Mas no setor público ainda há uma série de dúvidas. Então, falta esse ajuste público para que aí o Brasil decole por inteiro, volte a decolar por inteiro. Mas na iniciativa privada esse movimento já está acontecendo. Lucas, obrigado mais uma vez e as portas estão hoje, estavam até abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado. Eu que agradeço. O Super Notícias desta sexta vai ficando por aqui. Só lembrando que amanhã é dia de Cruzeiro, a equipe da Toca da Raposa que vai até o Rio de Janeiro encarar a equipe do Botafogo, jogo às 4h30 da tarde, Cruzeiro que vem numa sequência negativa de 3 jogos consecutivos sem vitória. O Galo vai encarar a equipe do América neste final de semana, Galo que vem embalado de 3 vitórias seguidas e vai encarar uma equipe que vem de uma goleada sofrida pela equipe do Fortaleza, né? O América que perdeu por 4-1 neste meio de semana. E a Pantera que entra em campo também amanhã às 3 horas da tarde contra a equipe do Vila Nova, segunda rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Tudo o que aconteceu no final de semana, você vai ficar sabendo aqui no Super Notícias da próxima segunda. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, um excelente final de semana para todos vocês e eu volto segunda-feira. Até lá!